Então vamos lá, eu gravei uma aulinha aqui, outra apresentação para falar sobre vírus, que é o que seria na sequência. Depois da gente entender as bases da classificação biológica, a gente entraria para vírus, para depois entrar nos seres vivos de fato. Primeira coisa, vírus é uma entidade biológica, só que existe uma discussão se o vírus é um ser vivo ou não. Aqueles que defendem que o vírus é um ser vivo consideram que vírus tem evolução, e ele tem de fato, ele evolui ao longo das gerações, ele tem material genético, ou seja, instruções genéticas que funcionam mais ou menos do mesmo jeito que as instruções de todos os outros seres vivos, DNA e RNA. Eles utilizam mecanismos celulares, só que eles não têm esses mecanismos celulares. Eles são seres acelulares, eles não são formados por células. E aí entra o primeiro ponto, a primeira característica de vírus, para aqueles que defendem que vírus não é um ser vivo. Então eles não são formados por células, porque eles não têm as ferramentas celulares para funcionar sozinho, então eles não têm metabolismo próprio, e eles são muito pequenos. É menor que a célula, é muito menor do que uma célula, é cerca de 1000 vezes menor do que uma célula, de um modo geral. Tem vírus gigante, tem célula bem pequena, mas eles ainda são, os vírus de um modo geral são bem pequenos. Então, estruturalmente, eles são bem diferentes das células, que são as unidades fundamentais dos seres vivos. Então, por eles não terem metabolismo próprio, porque eles não têm as estruturas para funcionarem sozinhos, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Isso porque eles precisam estar dentro da célula para que alguma coisa aconteça. Fora da célula hospedeira, a célula que ele infecta, o vírus não faz nada, ele não cresce, ele não se replica, ele não produz material, ele não absorve material. Estruturalmente, os vírus também são bem simples. Boa parte dos vírus são formados só por uma capinha de proteína e pelo material genético envolto por essa capinha. Então, essa capinha é chamada de capsídeo, que é feito de proteína, e o material genético vai ser DNA ou RNA. Quando a gente considera essas duas coisas, a gente dá o nome nessa estrutura de núcleo capsídeo. Alguns vírus, além do capsídeo, têm um outro envoltório mais externo chamado de envelope lipoproteico. Esse envelope ele é formado por partes da membrana plasmática da célula hospedeira. Então o vírus vai lá, entra na célula hospedeira, infecta ela, contamina ela, e quando as cópias do vírus vão saindo da célula, eles vão roubando partezinhas da membrana plasmática dessa célula para fazer esse envelope lipoproteico. Além dessas estruturas, tem a relação de uma coisa que está no vírus com uma coisa que está na célula. Então, esse negócio de relação ligantes-receptores. Os ligantes são proteínas que ficam na superfície do vírus, ou no capsídeo ou no envelope. Se o vírus só tem capsídeo, o ligante está na superfície do capsídeo. Se ele também tem o envelope, o ligante vai estar na superfície do envelope. E os receptores virais são proteínas que estão na célula hospedeira. Não são proteínas que a célula produz para receber vírus. Ela tem essas proteínas na superfície dela para outras coisas, para outras funções. Mas o vírus se usa desse mecanismo para entrar na célula. É como se, por exemplo, você tem uma porta que ela tem uma fechadura. A fechadura não é feita para o ladrão entrar, mas tem ladrão que consegue arrombar essa fechadura e entrar onde quer que ele queira. Então o receptor viral é uma proteína natural da célula. O vírus é que tem o ligante que consegue se conectar nesse receptor para ele entrar. Então, visualmente, a estrutura do vírus fica mais ou menos assim. Material genético, que pode ser DNA ou RNA. Tem vírus que só tem DNA, tem vírus que só tem RNA. O capsídeo, uma capinha de proteína que protege, então, o material genético. E as ligantes. As proteínas ligantes ficam na superfície do capsídeo se o vírus só tem essa estrutura. Aqueles vírus que têm, além do capsídeo, o envelope viral, que está aqui em vermelhinho, as ligantes vão estar na superfície do envelope viral e não na superfície do capsídeo, porque o ligante está sempre na parte mais externa do vírus. Então, aqui, só para
ter mais ou menos uma noção de como que rola esse negócio aqui. Então aqui uma célula hospedeira, uma célula qualquer que o vírus usa para se replicar. Aqui o lado de dentro da célula, então o meio intracelular, aqui o meio extracelular, que é onde está esse vírus que ele vai contaminar essa célula. Os receptores virais estão na superfície da célula, então são essas paradinhas verdinho. As ligantes estão lá na superfície do vírus. No caso, esse vírus do exemplo aqui, ele só tem o capsídeo, não tem envelope. Então, quando o vírus se conecta na ligante, aí ele consegue entrar na célula e usar os mecanismos celulares para que a célula faça cópias do vírus no lugar dele. Então não é o vírus que vai fazer cópias dele mesmo. Ele invade a célula, domina o funcionamento dela e faz com que ela, lendo o material genético dele, faça cópias virais. E aí cada vírusinho que vai saindo da célula está pronto para refazer esse processo de novo. Aqui alguns exemplos de doenças virais que afetam os seres humanos. Então temos aqui o nome da doença, o causador e se tem vacina ou não. Quando está com o tiquezinho verde é que tem vacina, quando está com o xizinho é que não tem. Então, gripes, H1N1 causadas lá, e a gripe comum, causadas pelo influenza vírus. Influenza vírus é um tipo de vírus. A gente está sendo lá, a gente está num problema, com o negócio da Covid, a gente está com o coronavírus, que é um vírus do tipo corona. Aqui a gripe espanhola, suína, o H1N1, e a gripe comum são causadas por influenza vírus. As duas têm vacina. A gente tem essas vacinas para se prevenir dessas doenças. A vacina é aquela vacina sazonal, que acontece todo ano, a campanha de vacinação, que agora aqui em Campinas está sendo retomada. Que teve lá a primeira fase uma galera, depois a segunda fase outra galera, a terceira fase, agora acho que eles estão retomando a terceira fase. Então, para a gente ter essa vacina, é extremamente importante que a gente faça uso delas. Raiva, que é uma doença que mata. Se a pessoa começa a desenvolver os sintomas, a chance de morte é quase 100%. Assim como tétano, se eu não me engano. Só que aí tétano é bactéria, não é vírus. Não tem nada a ver bactéria com vírus. Bactéria a gente vai ver mais pra frente ainda. Tem vacina para raiva, tem vacina para sarampo, que a galera não tá tomando e a gente tá tendo surtos de sarampo já faz alguns anos, com o movimento da galera anti-vacina, que fala que vacina causa autismo, que causa sei lá o que, isso é maluquice. O cara que falou que a vacina causava autismo, ele foi rechaçado cientificamente várias vezes. Dengue, que não tem vacina, então a única forma de prevenção é evitar a picada do mosquito. Que aí para evitar a picada do mosquito, ou você toma banho de protetor de repelente todo dia, ou você evita que o mosquito se prolifere, que a galera também esquece de fazer. Os casos de dengue estão aumentando bastante, estão sobrecarregando o sistema de saúde, principalmente porque a gente está deficiente no momento de pandemia. Catapora, que é outra doença aí já bem menos perigosa, mas que pode ter complicações, tem vacina. Varíola, que é uma doença que está praticamente erradicada do mundo, tem vacina. E aí herpes e AIDS, duas outras que não tem vacina. Então, prevenção contra as doenças que não tem vacina é evitar pegar, que é evitar contato, principalmente. No caso da AIDS, é o uso de preservativo durante a relação sexual, a famosa camisinha. Em relação ao Covid, tem aqui algumas informações da doença. A doença é chamada de Covid-19, porque ela começou em 2019, em dezembro de 2019. O causador é um vírus SARS-CoV-2, quer dizer que é um coronavírus tipo 2 da síndrome respiratória aguda grave.
Então é um vírus do tipo corona porque ele parece uma coroinha em foto de microscopia, quando você olha ele no microscópio, na verdade você não olha muito bem, mas desencana. Parece que ele tem uma coroa. Ele é o tipo 2, tem o tipo 1, que causa um problema respiratório agudo, quer dizer que é repentino e pontual, não é crônico, não é duradouro. Você não vai passar a vida inteira com esse problema. Ou você se recupera, pelo menos o que a gente até sabe. Hoje, ou você se recupera, ou você não apresenta sintoma, ou você morre. A menor parte das pessoas acabam morrendo. Em relação à capacidade do vírus infectar... não sei o que é esse negócio que aparece toda hora aqui. Tá. Em relação à resistência do vírus no meio ambiente. Tem um estudo que está linkado lá no último slide. Eu vou botar vários links na descrição desse vídeo também. Que fala que o vírus pode sobreviver até 3 dias, dependendo da superfície. Só no ar, em suspensão, com micro gotinhas de baba que a pessoa solta no espirro ou que ela solta falando, o vírus pode ficar até 3 horas. Então aquele negócio de você falar, eu vou fazer exercício na praça, vou levar a criancinha na praça, quando não tiver ninguém, não adianta muita coisa. Porque você vai lá, espera a pessoa sair, e quando você entra, se aquela pessoa está contaminada, o ar por onde aquela pessoa passou vai estar contaminado. Principalmente se for um ambiente fechado que não tem circulação de ar. Claro que se for aberto, essas gotículas vão sendo levadas, mas mesmo assim ainda tem um risco. 4 horas sobre cobre, papelão 24 e até 3 dias no plástico ou inox. Então, mesmo assim, você fala, não, beleza, eu fiquei de olho o dia inteiro no parquinho, vi que não foi ninguém durante o dia, eu vou lá no dia seguinte, antes de todo mundo ter ido. Não adianta muita coisa, porque o vírus sobrevive em cima do aço inox ou em cima das peças plásticas por até 3 dias. Lembrando que quando eu falo sobrevive, ele fica capaz de infectar, porque tem aquela questão lá de se ele é ser vivo ou não. Então ele, durante até 3 dias, se a pessoa usou o brinquedo lá no parquinho, se ela usou o carrinho do supermercado, 3 dias antes de você usar, você pode se contaminar, a criança pode se contaminar. Por isso que a gente tem que higienizar a superfície. Eu vou falar lá um pouquinho mais pra frente como e por que é usar o lance do álcool e do sabão lá. Então a melhor forma é evitar o contato, não ir onde tem gente. É o tal do isolamento social, é você só sair de casa quando realmente precisar. Mercado, varejão, açougue, essas coisas. Fora isso, dar rolê, fazer churrasquinho, não é muito recomendado por causa dessas questões aqui da capacidade do vírus de infectar por bastante tempo. O vírus não, até onde a gente sabe, não é afetado pela situação climática. Então frio e calor climático, a temperatura do dia não vai mudar. Se está frio, se está quente no dia, não inviabiliza o vírus de forma eficaz. No começo da pandemia, achava-se que o vírus, quando chegasse nos países tropicais, por exemplo, o Brasil, que é mais quente, ele não infectaria tanta gente. E hoje o Brasil é o país que tem o segundo maior número de casos, só perde dos Estados Unidos. As melhores formas de desinfectar a superfície, mão, superfície de contato, corrimão, essas coisas, álcool, sabão e desinfetante comum. Vamos entender por quê. O vírus é um vírus de RNA, então ele não tem DNA. As instruções genéticas dele, de como fazer cópias do vírus, não estão escritas em DNA, estão escritas em RNA, que é algo que vocês devem ter visto lá no primeiro ano do ensino médio. Dependendo de qual série que você está, né? Ou, sei lá. Não vou falar disso nesse vídeo. Um envelope viral, então o SARS-CoV-2 ele tem envelope, então tem aquela capinha de gordura e proteínas, e ele tem capsídeo. Então, externamente, basicamente, ele tem um monte de proteína e um monte de gordura. E aí qual que é o lance do álcool e do sabão? O álcool é uma substância que ele desidrata, ele retira a água.
E ele desnatura proteínas, quer dizer que ele destrói, ele muda a estrutura dessas proteínas e elas não funcionam mais. Então, se você usa o álcool, além dele retirar a água, ele pode destruir as proteínas daquilo que ele entra em contato. O lance que falam lá do álcool 70 é porque álcool 70 quer dizer que ele tem 70% de álcool e 30% de água. Esse 30% de água facilita a entrada do álcool no envelope viral. Então o álcool consegue entrar mais facilmente pela capinha do vírus. E a quantidade de água diminui o tempo que o álcool... Diminui não. Aumenta o tempo em que o álcool leva para evaporar. O álcool demora mais tempo para evaporar. Ele diminui a volatilidade. Então quer dizer que se o álcool demora mais tempo para evaporar da superfície, quer dizer que ele vai ficar em contato mais tempo e vai aumentar a exposição. Aumentando a eficácia do álcool para destruir as capas lá do envelope viral e do capsídeo. O sabão é uma substância desengordurante. O sabão destrói gordura. Então quer dizer que se você usa álcool e sabão, você vai estar destruindo diretamente as capas de proteção do vírus, o capsídeo e o envelope viral. Sobre sintomas, vários dos sintomas da Covid-19 são semelhantes à gripe comum, à gripe sazonal. Alguns já são um pouco menos comum. Então, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, diarreia em alguns casos, não muito comuns, mas tem alguns casos, e uma febre constante acima de 38 graus. O que é mais peculiar, o que é mais típico da Covid-19 vai ser então o lance da perda do olfato e a perda do paladar. Não consegue sentir cheiro e não consegue sentir gosto. Tem gente que relatou que mesmo depois de curado do coronavírus, a perda do olfato e a perda do paladar durou várias semanas. E o lance da dificuldade para respirar, mas aí isso aqui já são casos bem mais complicados. Esses sintomas podem demorar até 14 dias para começar a aparecer, que é o que a gente chama de período de incubação. Então eles podem aparecer rápido ou eles podem demorar 2 semanas. Então se você contamina hoje, daqui pode ser que só comece a aparecer um nariz correndo, essas coisas tudo aqui, daqui a 2 semanas. Na média, os sintomas começam a aparecer no 5º dia útil. Então, a maior parte das pessoas começam a apresentar o sintoma aqui próximo do 5º dia... 5º dia útil, nada. Do 5º dia depois da infecção. O vírus não está se importando se você está sendo contaminado no feriado ou no fim de semana. É dia corrido. A pessoa infectada também transmite, mesmo se ela não tiver sintoma algum. Boa parte das pessoas não apresenta sintoma, então a pessoa nem sabe que ela foi infectada, ela combate o vírus e não apresenta sintoma algum e transmite para a galera. Em relação a taxa de mortalidade de algumas doenças, só para a gente comparar. A MERS, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, que começou a aparecer lá em 2012 e existe até hoje, mata de 35% a 40% das pessoas que se contaminam. Uma mortalidade bastante alta. Então quer dizer que a cada 100 pessoas, 35 a 40 vão morrer. A cada 100 pessoas que se contaminam, até 40 pessoas morrem. A SARS-CoV, que é a SARS-CoV-1, que é a gripe asiática. Começou em 2002, durou mais ou menos até 2004 e meio que foi controlada. A mortalidade girou de 8% a 10%. Deixa eu pular a SARS-CoV aqui, que a Covid-19, que a gente já volta nela. A dengue, a mortalidade gira por volta de 3,8%, a gripe comum e a gripe H1N1, 0,13%. Então aquele lance, a Covid mata pouco, não, ela mata bastante. Não mata tanto quanto a MERS, mas mata bastante. Claro que dependendo
de qual faixa da população você está olhando. Então, a SARS-CoV-2, quando eu fiz esse cálculo aqui, a mortalidade geral, que é quando a gente considera todo mundo que pegou com todo mundo que morreu, estava por volta de 3,9%. Quando separava-se os idosos, então a mortalidade subia bastante, de 15%. Esses cálculos aqui foram feitos em 16/3 para calcular a mortalidade. Então, um pouco mais de 2 meses atrás, a mortalidade da Covid-19 geral estava em 3,9. Quais são os principais grupos de risco que são os mais acometidos pela doença, que são os que têm maior chance de ter complicações mais sérias quando contraem o coronavírus, o novo coronavírus? Idosos, diabéticos, cardíacos, pessoas que têm problema no coração, pessoas que têm imunidade baixa, que vão ser aquelas pessoas que receberam algum órgão de transplante, mulheres grávidas e pessoas que têm doenças autoimunes, que são doenças que o próprio corpo combate ele mesmo, dá uma pane lá no corpo e o sistema imunológico dele destrói o próprio corpo. Pessoas que têm problema respiratório, pessoas que têm problema de pressão arterial, então pressão alta, os hipertensos, aquelas que têm problemas nos rins e obesidade. Quando a gente olha esses grupos de risco, e se a gente pensar nos idosos, muitos dos idosos acumulam diversos, claro, não vai ter muito idoso grávido, né, mas vários idosos acumulam. Então tem muito idoso que, além de ser idoso, é diabético, é cardíaco, tem problema respiratório, problema de pressão, problema renal, às vezes muitos deles obesos. Então, além disso, todo mundo conhece alguém desse grupo de risco. Todo mundo, além de conhecer, tem contato com alguém que está no grupo de risco. Na sua família, no seu trabalho, na comunidade escolar. Você tem professor que está nesse grupo de risco. Idoso, diabético e por aí vai. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai sair de casa. Porque você é jovem, você é sadio, você faz exercício, eu tenho histórico de atleta. Isso não quer dizer muita coisa. Pode ser que você não apresente sintoma, que você não tenha complicações. Mas você se contaminando, você vai passar isso aqui para as pessoas que você conhece que estão no grupo de risco. O coronavírus, ele tem uma transmissibilidade, ele é muito transmissível. A transmissão dele é muito rápida. Então, o lance de você pensar, eu sou fortão, eu sou o Rambo, eu acho que vocês nem sabem mais quem é o Rambo, mas tudo bem. Quem que é mais moderno? Vin Diesel, sei lá. Eu sou o Torreta do Velozes e Furiosos. Você vai matar alguém no final das contas. De novo esse negócio. Não diretamente ou não propositadamente. Só pra gente ter uma ideia, uma comparação de como estavam as coisas quando a escola parou e como elas ficaram quando eu gravei esse vídeo aqui. Em 16/3/2020, o mundo estava acumulando 167 mil casos, pouco mais de 167 mil. Tínhamos apenas 6.600 mortes registradas. No Brasil, a gente tinha 234 casos e nenhuma morte. Isso em 16/3. Esses dados são tirados desse site aqui. Em 27/5, a gente tem no mundo acumulado 6 milhões de casos. Então, de 167 mil, pulou para 6 milhões. Número de mortes eram 6.600, foi para 354 mil. Casos acumulados, 234 no Brasil, pulou para 411 mil. Depois, se você quiser, você sabe quantas vezes aumentou, é só você pegar esse 411 e dividir por esse número aqui, você vai ver quantas vezes aumentou esse valor. Número de mortes, a gente não tinha nenhuma em 16/3, hoje a gente está acumulando mais de 25 mil mortes. 25 mil é 1/4 da população de Campinas, mais ou menos, dando umas arredondadas.
Então, 1/4 da população de Campinas morreu no Brasil todo até aqui. Não que morreu de Campinas, mas acumulando todo mundo que morreu no Brasil, seria o equivalente a 1/4 da população de Campinas. Esse avanço, esse salto aqui, aconteceu muito rápido. Rápido quando? Em 72 dias. Então, em um pouco mais de 2 meses, a mortalidade, o número de casos pulou de 167 para 6 milhões. 167 mil para 6 milhões. A mortalidade, que era 3,94 aqui, já subiu para 5,3. Então é algo bastante, bastante sério. Em relação a consequências da doença a curto e médio prazo, a gente não sabe muito bem ainda a longo prazo, porque é algo muito recente, é uma doença muito recente, começou em dezembro. Mas já tem caso da redução da capacidade pulmonar, então a pessoa perde a capacidade de respirar, de 20% a 30%, perde a capacidade de absorver oxigênio. E esqueci de fechar um parênteses aqui. Imagina que tem um parênteses aqui. A gente não sabe ainda se isso aqui é permanente, mas dano pulmonar costuma ser algo bastante grave e que dura bastante. Complicações cardiovasculares, então o vírus, além de afetar pulmão, ele pode afetar coração e vaso sanguíneo. Ele afeta os rins, que aí eles perdem a capacidade de filtrar o sangue, gerando o que a gente chama de insuficiência renal. E ele gera um comprometimento na coagulação sanguínea. E isso pode gerar entupimento de vaso sanguíneo, gerando trombose, que é entupimento de vaso sanguíneo em algum lugar, gerando embolia, que é quando isso acontece no coração, gerando AVC, que é quando isso acontece no cérebro. Então ele fala que a Covid-19, na verdade, é uma doença sistêmica, que ela não ataca só, ela não afeta só uma coisa no corpo, ela afeta diversos sistemas. Algumas coisas que seriam interessantes vocês darem uma olhada, para ter noção de tamanho de vírus, tem esses 2 vídeos, lembrando que eu vou colocar esses links lá no final da descrição, para gente ter uma noção, para vocês terem uma noção então de tamanho dos vírus em relação a outras estruturas, dá uma olhada nesses vídeos. Nesse site aqui, você consegue acompanhar dia a dia o número de casos, número de recuperados da Covid-19. Nesse site tem alguns modelos matemáticos explicando como funcionam as estratégias de isolamento social. E aqui, quando eu montei essa apresentação, o mais próximo que eu tinha de vídeo atualizado era aqui de 3/5. Mas aí eu demorei um certo tempo para terminar e gravar esse vídeo. Então tudo que está nesse vídeo aqui já está desatualizado. Se eu não me engano, é um vídeo do Átila Yamarino, que é um especialista em vírus. Alguns desses sites estão em inglês, mas dá para entender o que eles estão mostrando. Referências bibliográficas, de onde eu tirei informações para criar essa apresentação. Então aqui eu coloco tudo lá na descrição do vídeo. E aqui alguns sites para vocês estudarem mais profundamente tudo que a gente está vendo nessas aulas. Então, sobre evolução, sobre sistemática e sobre vírus. Provavelmente eu vou manter sempre nesses 2 aqui, eu vou trocando só esse aqui quando for falar de bactérias, eu boto aqui bactérias, essas coisas aí. Firmeza? Então é nóis. Abraço.